Isaías 49, do 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Quero repetir com a congregação o versículo número 15, vamos ler nos apropriando desta promessa. Vamos lá juntos, o 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém. Oremos. Pai, te louvamos por esta promessa preciosa, que podemos confiar nela de todo o nosso coração. Haja o que houver, o Senhor não caduca com as suas promessas. O Senhor não esquece de tudo quanto o Senhor prometeu para o povo da aliança. E nós estamos aqui nesta noite de oração, de clamor, porque confiamos em todas as promessas do Senhor. Continua a nos falar, continua a nos abençoar, cuida de mim enquanto prego a Tua palavra, me fortalece com o poder do Espírito Santo, com a Tua graça. Ó Deus, não permita que eu atrapalhe o entregar da Tua mensagem, Pai, e que o Senhor mesmo repreenda aqui todo o mal, e que o Senhor nos fale coletivamente e individualmente, conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos tratar sobre o tema desta noite, que é verdades que não podemos esquecer. Vamos repetir? Verdades que não podemos esquecer. Nós, diferentemente do que costumamos fazer aqui na igreja, na maioria das vezes, de pegar um texto e tratar sobre ele, nós vamos argumentar sobre essa verdade, embasando a mesma logicamente, com alguns textos bíblicos. Então, vamos trazer aqui algumas verdades que nós não podemos esquecer. E eu quero dizer para a amada igreja: nunca duvide na escuridão daquilo que Deus lhe disse na luz. Nunca duvide na escuridão daquilo que Deus lhe disse na luz. Nós começamos aqui com uma conjunção adversativa no versículo 14, quando diz: mas Sião. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou. E anteriormente os versículos vêm tratando de que Deus está fazendo uma obra de restauração, está fazendo um trabalho para socorrer o seu povo, está mudando a sorte do seu povo. Só que aquele povo não conseguia perceber, e aquele povo, então, está trazendo essa fala: o Senhor me desamparou, porque às vezes, na escuridão, e o que é a escuridão? Na dor, no sofrimento, naqueles dias difíceis que parece que eles não vão passar, mas eles vão passar, amém? Os dias difíceis, eles vão passar, nós não estamos aqui para ficar neles. Jesus disse que neste mundo passaríamos por aflições, nós não ficaríamos nas aflições. Mas todos nós, servos de Deus, consagrados do passado, por vezes cedemos ao engano do nosso coração, conforme o salmista Asaf, lá no Salmo 73, quando ele começa a olhar para a vida do ímpio, e ele começa a fazer uma comparação, dizendo: o que é que adianta temer a Deus, o que é que adianta ser fiel, enquanto quem nem liga para Deus, a vida está indo de vento em polpa, e eu aqui, servindo a Deus, buscando ser fiel e vivendo uma crise medonha dessa. É um filho problemático, é um casamento sem prazer,
é uma fé que não avança. Então, a minha vida parece que não está valendo a pena crer em Deus. Mas isso é o engano do nosso coração. Alguns outros salmos foram escritos para dizer que vale a pena crer em Deus, vale a pena esperar em Deus, conforme o Salmo 37 diz que nós não devemos invejar o ímpio, que nós não devemos nos irritarmos ou fervermos na ideia do escritor, porque o ímpio ele está avançando, ele está progredindo. Ele diz que aquele ímpio que progride é como uma grama que viceja logo, mas logo ela morre. Aí ele diz lá no Salmo 37, confia no Senhor, alimenta-te da palavra do Senhor, agrada-te do Senhor. Ele diz, entrega tudo ao Senhor, como foi feito aqui agora, que o pastor chamou as mães aqui, e as mães entregando seus filhos, e nós temos que crer que quando nós entregamos os nossos filhos, Deus opera. Por muitas vezes, a minha mãe, ela me chamava para a igreja, e eu dizia para ela, quem vai para a igreja é quem gosta de ser roubado pelo pastor, como a senhora gosta. Era isso que eu dizia. Mas graças a Deus que ela nunca desistiu de orar por mim. Porque eu creio que um filho de oração, ele não se perde. Então lá no Salmo 37 ele está dizendo entrega e confia. E no versículo 7 do Salmo 37 ele diz, descansa no Senhor. Então talvez no meio dessas dezenas de pessoas, alguns estejam passando por esse tempo da escuridão e pensando, cadê Deus? Cadê, Senhor? Cadê a promessa? Cadê o socorro? Cadê o poder? Então, que o Espírito Santo use a sua mensagem, a sua palavra, para reativar no nosso coração e reavivar no nosso coração a esperança, a fé, a convicção de que Deus cumpre tudo que Ele promete. Primeiro tópico dessa mensagem, que tem como tema verdades que não podemos esquecer, a primeira verdade é, Deus não esquece de você. Amém? Vamos dizer bem alto? Deus não esquece. Agora você vai personificar para a sua vida. Como é que fica? Deus não esquece. Deus não esquece de mim. Deus não esquece de nós. Aí o texto lido. Ainda que uma coisa totalmente ilógica pudesse acontecer, quase impossível de acontecer, que a ideia aqui é uma mãe que tem um bebezinho, bota no seio, o bebezinho mama, depois essa mãe bota o bebezinho do lado, ok, e ela olha de novo para esse bebê e diz, oxe, quem é esse menino? É uma coisa quase impossível de acontecer, não vou dizer que é impossível, porque pode acontecer. Mas é uma coisa quase impossível de acontecer. A mãe acaba de amamentar o filho e depois olha para o filho e diz, e o texto está dizendo, acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Aí agora que vem a força da promessa. Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, o Todo-Poderoso, todavia não me esquecerei de ti. Deus não esquece de você. Deus conhece seu nome, CPF, RG, Deus conhece teu endereço, Ele vê você lá no escuro, Ele colhe suas lágrimas, Ele não esquece de você. E aí você diz, mas está demorando. Não é demora, é que Deus está preparando o melhor. É porque Deus sempre faz mais do que nós pedimos ou pensamos. E ainda, por gentileza, quem tiver aí, bote aí o Salmo 94, versículo 14. E se você quiser abrir também a sua Bíblia, Salmo 94, versículo 14, o texto nos diz assim, acerca dessa verdade de que Deus, Ele não esquece de nós. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Deus não nos desampara. Deus não nos esquece. E é interessante, irmãos, que na vida, na jornada, na caminhada para Canaã, nós estamos indo para Canaã, como diz, caminhando eu vou para Canaã.
É possível a gente ser esquecido por pessoas mais íntimas da nossa vida. É possível que nós sejamos esquecidos por amigos mais do que irmão. É possível que sejamos esquecidos pelo pai, pela mãe, pelo cônjuge, pelo vizinho. Mas tem alguém que jamais vai nos desamparar, e esse é Deus. Ele não desampara o seu povo, ele não rejeita o seu povo, ele não desampara a sua herança. E no Salmo 27, versículo 10, o salmista diz, pensando nessa realidade de que até os mais íntimos podem esquecer de nós, ele diz, ainda que meu pai e minha mãe me desampare, o Senhor, o quê? Está aí não? E você não sabe não? Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Todo mundo pode nos deixar, mas o Senhor não esquece de nós. Deus não tem amnésia. O HD de Deus não enche. Deus não fica idoso e gagá. Deus continua sempre ativo, onipotente, onisciente, onipresente, cuidando do povo da aliança e traçando o nosso caminho dentro daquilo que é propósito dEle e para a glória dEle. Então, Deus pode estar falando comigo ou com algumas pessoas aqui, lembrando a você, eu não estou esquecido de você. Eu não estou esquecido da sua causa. Então, se reanime no Senhor e tome posse da palavra do Senhor, que ainda que uma mãe esqueça do filho que mama, todavia, eu, Senhor, jamais esquecerei de você. Uma segunda verdade que nós não podemos esquecer, queridos, além de Deus não nos esquecer, também Deus não nos deixa sozinho. Não precisa levantar a mão, mas você já se sentiu só na luta, na jornada pesada, a coisa apertando, a tribulação chegando, as adversidades aumentando, e parece que você está sozinho. É aquilo que a gente chama de deserto. Só eu, meu Deus, me ajuda. E às vezes, Deus mesmo nos leva para esse deserto. Mas mesmo no deserto, você jamais, como povo de Deus, estará sozinho, porque Deus não nos deixa, o quê? Só. Josué, capítulo 1, versículo número 9, nos diz a bendita palavra do Senhor: não te mandei eu ser forte, corajoso, não tenha medo, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Aquela estrada cheia de pedra, aquelas noites bem escuras, aqueles dias que parece que de 12 horas de dia, parece que ele se transforma em 120 horas. Não passa, não acaba aquele dia difícil, e que você olha para um lado e para o outro, e o que você pensa em quê? Solidão. É o coração da gente que, por vezes, tenta nos enganar. Presta atenção, irmãos. Deus é fiel em todas as suas promessas. E esta aqui diz assim: não tenha medo. Deus é contigo por onde quer que andares. A ideia é, você não precisa sentir. A gente está numa época aí de ter que sentir, ter que arrepiar. Você precisa o quê? Crer. Não precisa sentir. Ai, Deus está comigo aqui, eu estou sentindo um negócio, eu estou sentindo isso. Ah, eu não estou sentindo nada. Então, no dia que você não está sentindo nada, Deus não está, não tem isso. É crer que o Senhor jamais nos deixa só. Ele disse: eu estou contigo. Mesmo naquele dia que você está mal, triste, está doendo, está chorando, o negócio está complicado, aparentemente está dando tudo errado, Deus está conosco. E aí o Salmo 46, versículo número 1, diz que Deus, Ele é socorro o quê? Bem presente. Nunca nós estaremos só.
que Ele é refúgio, Ele é fortaleza na angústia, na adversidade, mas Ele é socorro bem presente. Por vezes, aquelas pessoas que mais podem lhe ajudar, não poderão lhe ajudar em determinadas circunstâncias, porque somos limitados. Você diz assim, ô Joaquim, tu pode vir aqui em casa, estou precisando que você me ajude aqui no negócio. Aí Joaquim diz assim, rapaz, eu estou em Recife. Não pode te ajudar, ele não é onipresente. Ô fulano, eu queria que você viesse aqui conversar comigo, que eu preciso que você me ajude numa decisão, e eu queria conversar com você aqui. Olha, eu estou trabalhando, só se for mais tarde, você precisa agora. Mas existe um Senhor, chamado Deus onipresente, e que é presente na nossa vida em todo o tempo. Pastor, eu queria tanto falar com o senhor agora, não sei, não posso. Nem o pastor pode atender todo mundo ao mesmo tempo. Eu já estou conversando com uma pessoa aqui, ou eu vim no hospital fazer uma visita, ou eu estou almoçando, ou estou isso, não posso agora. Mas tem um que nunca vai dizer para mim e para você, eu não posso, porque Ele é o Deus presente, sempre presente. Nós podemos nos frustrarmos ou frustrarmos um ao outro, mas, rapaz, na hora que eu precisei de fulano, ele me deixou na mão, ele não veio, ele não chegou, ele não me ajudou. Mas o Deus que é fortaleza, o Deus que é socorro, Ele é o Deus presente. E nós nunca estaremos só. Vamos a Mateus 28, 20, para reafirmar esta verdade preciosa, que ele termina o livro de Mateus com esta verdade preciosa. Mateus 28, número 20, diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o que mais? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias o Senhor está conosco, não somente naquele dia especialíssimo, e é um dia especialíssimo, que é o dia da Santa Ceia, que todo crente ajuizado, comprometido com a verdade, eu digo lá no discipulado, obviamente com um tom de exagero, de superlativo, de hipérbole, eu digo lá no discipulado, só pode faltar a Santa Ceia se morrer. Se não morrer, não pode faltar, que é um dia especialíssimo, a igreja está reunida para participar do corpo, do sangue do Senhor Jesus. Mas ainda assim, com todo esse apelo, muitos não têm valorizado a Santa Ceia. Mas Deus não está conosco só naquele dia. Ele está conosco sempre, porque Ele não nos deixa só. E isso não tem prazo, porque Ele disse que é até a consumação do quê? Dos séculos. E quando tudo acabar, não é Ele que vai estar conosco, mas nós estaremos com Ele. Amém, irmãos? Então, tire do seu coração essa síndrome do abandono. Tira do seu coração essa síndrome de que Deus não está lhe vendo, de que Deus não está lhe ouvindo, de que Deus não está com você. Essas são verdades imutáveis, absolutas, infalíveis. Deus nem nos deixa. E Deus também não nos abandona a nossas próprias forças. Ele está conosco, nos carregando no colo, como diz Isaías 46, do 3 ao 4. Às vezes nós nem percebemos, mas é Ele que nos carrega no colo. Deus está presente. Amém? Vamos a Hebreus, capítulo 13. Versículo 5b. Diz, de maneira, vamos ler juntos? De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais. Amém, igreja? Maridos abandonam mulheres. Filhos abandonam pais. Difícil uma mãe abandonar filho, é difícil. Por isso que o Dia das Mães, comercialmente falando, é mais forte que o Dia dos Pais. Dia dos Pais, o comércio fica vazio. Mas no Dia das Mães, a loja, dificilmente uma mãe abandona filho.
E é interessante que Deus pega essa realidade, né, da força da mulher, de não esquecer do filho, de não abandonar, e ele diz, ainda que ela esqueça, ainda que isso aconteça, todavia, eu jamais esquecerei de ti. E aqui o Senhor está dizendo que jamais nos abandonará e nunca nos deixará. Irmãos, que essa verdade possa criar raízes no nosso coração. Deus não me esquece. Deus não me deixa só. E por último, uma última verdade que nós não podemos esquecer é que Deus, Ele não é contra nós. Deus é a nosso favor. Romanos 8:31 diz, se Deus... Meu Deus, Jesus. Romanos 8:31, se Deus, quem será contra nós? Deus é por nós, Deus não é contra. Você está aliançado com Deus, você está aliançado com Deus por meio de Cristo, então Deus é a seu favor, Deus não é contra você. E aí Jeremias 29:11 diz, eu, que sou a seu favor, é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito para lhe dar o fim que você deseja. O meu pensamento para com você não é pensamento de mal, mas de bem, de paz, para vos dar uma esperança. O Deus Todo-Poderoso, que governa o universo nas mãos, que é maior do que o universo, Ele é a nosso favor. Ele não é contra nós. O mundo, o diabo e quem quer que seja, é contra e pode ser contra. Mas se Deus, só Deus, é a nosso favor, como diz o presbítero Barbosa, nós já somos maioria. Se Deus é a nosso favor, nós somos maioria. Pode vir o mundo todo contra. São verdades que nós não podemos esquecer. Os pensamentos do Senhor para conosco não são pensamentos de mal, mas pensamentos de bem, para nos dar um fim que nós desejamos e uma esperança. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas, até esse dia ruim que você está passando, e coisas difíceis e até inexplicáveis, que nós somos limitados, quem não é limitado é Deus. Então tem situações que são inexplicáveis. Me explica aqui, pastor, como essa tragédia pode cooperar para o meu bem. E eu digo assim, querido, dentro da minha limitação, eu não consigo lhe explicar, mas eu creio que é para o bem, porque diz Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, o quê? Que amam a Deus e que são chamados segundo o seu. É porque às vezes a gente quer explicação para tudo, e nem tudo tem explicação. Nós não fomos chamados para entender tudo, nós fomos chamados para crer na palavra de Deus, e na providência de Deus, e no plano de Deus. E o plano de Deus envolve essas verdades de que Ele não esquece de nós, de que Ele não nos deixa só, e de que Ele não é contra nós, mas Ele é a nosso favor. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, chama o louvor, por favor. Deuteronômio 31, versículo número 8. Vamos ler juntos. Deuteronômio 31, 8. Vamos ler juntos? O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não tenha medo, nem te atemorices. Tenha medo não, querido. Tenha medo não do diagnóstico, da notícia, da crise, da rebeldia do filho. Confie em Deus, entrega a Deus, espere em Deus, porque Ele trabalha, conforme diz Isaías 64:4. Nunca vi, nem ouvi de um Deus que trabalha em favor daqueles que neles esperam. Não tenha medo, porque Deus não esquece de você. Não tenha medo, porque você não está só. Ainda que você ache que esteja só, você não está só. Não tenha medo, porque o soberano, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele é por você.
eu concluo com Apocalipse, que diz que um dia todas as lágrimas serão enxugadas do nosso rosto. E nesse dia, a partir daí, não haverá mais pranto, não haverá mais luto. Tem muitos irmãos aqui da nossa igreja passando por essa terrível dor do luto. Mas Deus está com você no meio desse luto. Deus não esqueceu de você no meio desse luto. Deus não vai abandonar você no meio desse luto. Mas Apocalipse nos dá essa promessa gloriosa. Um dia, luto, pranto, dor irão passar. As lágrimas serão enxugadas do nosso rosto e nós estaremos com o Senhor para sempre. Precisamos, em Cristo, aguentar mais um pouco, porque vai passar. Não é para ficar, vai passar. E nós precisamos olhar para o nosso maior e melhor exemplo, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que, de fato, conheceu o que é sofrimento. É para Ele que nós precisamos olhar e colocar os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E a gente fica de pé agora e termina lendo Hebreus 12, 2 e 3, para que possamos aprender a cada dia, olhar para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, em quem a nossa fé precisa estar totalmente apoiada. Vamos lá, Hebreus 12, versículos 2 e 3, bem forte, enchendo o nosso coração com estas verdades. Vamos lá, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Sejamos firmes, olhemos para Jesus, porque sobre nós está o seu cuidado ininterruptamente. Deus cuida de você quando você está dormindo, quando você acorda, quando você está atento, quando você está desatento. O cuidado divino do Senhor está sobre nós. Cantemos ao Senhor e em seguida faremos uma oração.